Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Fala, doutor Henrique, boa tarde, bem-vindo por aqui. Ei, Johnny, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom demais. O doutor, e hoje a gente vai falar de hidratação, né, rapaz? Agora no verão, a gente anda muito no sol, perde muito líquido. É importante ficar mais atento nessa época do ano ou em qualquer momento a desidratação pode afetar a nossa vida? Em qualquer momento. Posso tirar 60 segundos para contar a minha história? Eu há mais ou menos um mês atrás, Johnny, eu saí de uma atividade física maior do que eu devia ter feito, numa terça-feira de manhã, entrei para dentro do hospital, foi um dia muito corrido, saí 4 horas, 3 horas da tarde eu saí, cheguei em casa, por acaso minhas filhas estavam em casa e quarta-feira era então feriado. O que nós fizemos? Fizemos um churrasco. Falei, vou assar uma carne para mim, tome sal para dentro, e fui dormir porque eu estava muito cansado. Quarta-feira de manhã eu colhi exame e meu rim veio praticamente parado. Eu tinha a notícia pelo exame de que eu era um cara quase dialítico, assim, quase precisando de diálise, porque meu rim tinha parado. E aí passei o final de semana me sepultando, né? Eu e minha esposa já considerando quem que ia tomar conta do quê, porque na minha cabeça eu já estava muito grave. Graças a Deus, depois de muita água e muito exame, eu descobri que aquilo era uma desidratação. Então, só para a gente ter dimensão de que se eu não colho o exame de manhã, Johnny, eu faço meu rim passar por isso, por vários episódios, e cada episódio desse evolui com uma cicatriz no rim. Cada episódio desse não é isento de fazer o rim sofrer com isso. Então, eu ia ficar aí, 10, 15 anos achando que eu estava voando e fazendo cicatrizes no rim até que realmente eu ia entrar em falência renal. Então, só para as pessoas entenderem que é super importante a gente cuidar, tirando eventos cardíacos, né, parada cardiorrespiratória, eventos de insuficiência cardíaca grave, eventos neurológicos, né, a desidratação ela predispõe a um sangramento chamado hemorragia subaracnoide, que é um sangramento gravíssimo no cérebro, que parte dos indivíduos tem sequelas graves, ficam acamados pro resto da vida, não conseguem mais deglutir, precisam usar gastrostomia. Então, desidratação, apesar da gente achar que é bobeira, ela é, principalmente para quem tem mais de 35, 40 anos, ela pode ser extremamente perigosa. E como diz o outro, né, o Johnny, desculpa, diz o outro, se matar, menos mal, né, Johnny? Pior é se ficar vivo dando trabalho para os outros. Não tem uma história dessa? Deus me livre, guarde. É um jargão que a gente usa, mas é só para explicar que é realmente potencialmente muito grave. Mas quando usa isso daí também, a gente faz um alerta, né? Fala, opa, e é verdade. O doutor Henrique, olha só, o senhor me falou que ficou um dia praticamente inteiro aí sem tomar água, muito trabalho, depois já foi para o churrasco, dormiu. No outro dia, o exame já acusou que tinha alguma coisa errada ali. É rápido assim? Exato. Não, na verdade nem é tão rápido, Johnny, porque nos meus cálculos, no dia anterior à atividade física, eu já não tinha tomado água de tarde. O valor, por exemplo, o valor da creatinina, que é esse valor que acusa uma piora de função do rim, ele é um marcador tardio. Então, se eu dou porrada no rim hoje, essa creatinina começa a subir pelo menos 24, 48 horas depois. Ou seja, dar a porrada no rim hoje, colher o exame hoje, eu ainda não vou enxergar. Então, a creatinina especificamente é um marcador mais tardio. Mas vários outros marcadores são mais recentes. Por exemplo, o marcador de troponina, que é um marcador que a gente colhe no sangue para saber se teve lesão do coração, os kits de hoje em dia são capazes de identificar até 30 minutos depois. Então, se eu tenho uma dor no peito agora, que antigamente os resultados demorariam 6 horas, 12 horas, hoje, com 30 minutos, eu já começo a ter direito de afastar lesão no coração pelo exame de sangue. Então, a gente tem cada vez conseguido mais cedo isso. Mas alguns outros são mais tardios mesmo. Tem um programa que eu assisto, que o pessoal fica, não sei se você já viu, que o pessoal fica no mato, largados e pelados. Ficam sem comida, sem bebida, e muita gente sofre bastante com a desidratação. Aí se sente mal, cai, sente dor forte, tem problema para ir no banheiro. E a gente vê isso acontecendo já ali a partir do 4º dia, que eles já não estão tomando muita água. Mesmo que a gente vá ali e tome um pouquinho d'água, se você começar a
fazer isso menos vezes por dia, tomar pouca água, a longo prazo, pelo que o senhor está falando aí, a gente vai ter um problema grave, né, doutor Henrique? Opa, se vai. Então, episodicamente, em quem tem condição de saúde ótima, isso é uma coisa, né, Johnny? Outra coisa é, cronicamente, o sujeito não bebe água. Eu atendi um paciente na semana passada, por exemplo, em consultório, que a história dele é exatamente essa. Ele está tendo a função do rim, e quando você vai ver a história dele, não tem diabetes para justificar, não tem hipertensão para justificar, ele não tem, aparentemente, doença autoimune nenhuma para justificar. Então, vai restando o óbvio, né, nas questões todas avaliadas, o óbvio é que ele esteja perdendo função do rim porque ele não se hidrata. Mas ele tem 60 anos e não toma água desde os 10, entendeu? Ele não é um cara de tomar água desde os 10 anos de idade. Então, demora, mas isso pode ser abreviado se eu somar coisas, né, Johnny? Então, vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Eu sou fumante, obeso, como mal, sou hipertenso e diabético descontrolado e não tomo água. Puxa vida, você resolveu dar uma surra no seu rim, no seu coração, com várias luvas, entendeu, Johnny? Com vários... Você sofreu no MMA, você entrou, você está se autoagredindo por várias facetas. Aí, meu amigo, não tem jeito. Você está procurando a cova. Não tem treinamento que resolva isso daí, é levar uma coça mesmo. O Gladson tá falando o seguinte, que ele tem medo da sede, porque fome, o corpo ainda tem reserva, e água. Ele tá certo aí nessa ideia dele? Exato, né? O pessoal fala assim, se você, sei lá, acidente de carro, de avião, você for parar no meio da Amazônia, se vira para tomar água, porque você tem reserva, principalmente quem está trófico, ou seja, quem é musculoso ou quem está sobrepeso, o cara tem reserva energética para durar dias, mas ele não dura 2 dias sem água, entendeu? Então isso é uma verdade absoluta. E por que isso é verdade, Johnny? Porque as pessoas às vezes demoram para acreditar. Deixa eu explicar o porquê que o cara entende e ele acredita. Por que isso acontece? Porque a sua célula, seja ela a célula do cérebro, seja do fígado, seja do coração, seja do rim, ela só funciona se ela estiver com a capacidade de água reservada. Ela não tolera perder líquido. Então você fica com cara de desidratado porque a célula do coração, do cérebro, do rim, está puxando água para ela em detrimento das células do músculo, por isso que você tem dor, em detrimento das células da pele, por isso que você fica com a pele toda adelgaçada, com aquela cara, a dos olhos, a da boca. Você perde água porque o seu coração fala assim, meu amigo, se eu perder 10% de água, eu vou parar. A célula não tolera isso, por isso que não dá para ficar mais de 1 dia, 2 sem beber água. Porque as células são intolerantes à desidratação. O que desidrata é célula que pode desidratar, como por exemplo da mucosa, da pele, do fígado, do intestino. Essas células elas podem desidratar, elas vão parar de funcionar, mas a sua pele parar de funcionar ou não faz diferença. O problema é quando chega no coração, quando chega no cérebro. Por isso que o sujeito desidratado ele apaga. Eu acabei de perder um paciente agora no hospital por conta disso. Ele não tolerava mais nem alimentação e começou a não tolerar água pelo estômago. A gente conseguiu hidratar ele por fora, né, pela via de fora, pela veia, por algum tempo, mas em determinado momento a desnutrição dele chegou a tal ponto que ele não segurava a água que eu dava pelo lado de fora, ele não segurava no vaso sanguíneo. E esse cara morreu muito provavelmente desidratado e desnutrido. Isso é um quadro gravíssimo, um evento adverso raríssimo, inclusive nos dias de hoje, mas acontece e infelizmente nós perdemos ele por isso. Doutor, tem muitas perguntas aqui chegando. O Giovanni está te perguntando se pode tomar de 6 em 6 horas para atingir os 3 litros, quem não tem muito hábito de tomar água, ou não, você tem que tomar na hora que tiver com sede, na hora que o corpo pede? Não. Muito bom, Giovanni, muito boa pergunta. Dada a proporção de tomar água pelo menos 4 vezes por dia, você até pode dividir. O que não tem cabimento é assim, eu preciso tomar 3 litros de água por dia. Acordei de manhã, tomei os 3 litros, não tomei mais água. Não faça isso. Por quê? Porque quando você toma água mais do que deve naquele momento, o seu rim abre a torneira e manda aquela água toda para fora. E aí depois você vai passar 23 horas sem tomar água. Então não faça isso. Idealmente 8 a 10 vezes dia, não está dando conta, pelo menos 4 vezes por dia. Para lá e toma 550, 600 ml de água e volte lá. Mas idealmente, Johnny, entre 3 e 4 horas de intervalo no máximo. Só para a gente encerrar aqui, o senhor já falou do rim, que fica comprometido, coração também. O Lando está te perguntando quais são os órgãos mais afetados, né, no primeiro momento. E como é que o corpo funciona com pouca água, né?
É o seguinte, os primeiros órgãos que ele tira a água são os órgãos não vitais, né? Então tira da jogada aí cérebro, rim e coração. Idealmente esses 3 são os últimos que vão sofrer. Então eu vou puxar a água de todo mundo que eu possa. Por isso que quem tem desidratação severa é um cara que geralmente está com a pele esquisita, é um cara que geralmente está com o olho esquisito, é um cara que tem dor nos músculos, é um cara que na hora que fazer xixi, ele faz xixi meio avermelhado, aquilo é músculo quebrado pela desidratação, e é um cara que não digere bem, porque o intestino para de funcionar. Isso tudo para manter os órgãos vitais. Mas depois disso não tem jeito, Johnny. Quando encosta nos órgãos vitais, aí o cara está pedindo para internar na UTI, ou Deus me livre guarde, partir dessa. Não, tem que tomar água, para nada disso acontecer. Obrigado, tá, doutor Henrique? Ô, gente, vão com Deus, viu? Vão com Deus. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem.